Boa tarde. Existe um verso que diz algo como Kordekun malupa simle junwa yinoshe techir lödrö chenamgi tube sherav lesumpe simgi sandi shebrcha. Tenho certeza que é exatamente o verso correto. Mas o significado tenho certeza que está correto. Uma palavra ou outra posso ter não lembrado bem. Mas o verso diz, todos os benefícios, os aspectos positivos e negativos do samsara e do nirvana, ou seja, todos os sofrimentos e as alegrias e tudo aquilo que se encontra além do sofrimento, se diz nos ensinamentos de Buda que surgem e que vem diretamente da mente. Então, tudo aquilo que existe de positivo e de negativo surge diretamente da mente. Assim foi dito por Buda. Por essa razão, Techir, Lödrö Namche Chenamgi, aqueles que têm um nível de discernimento mais elevado, Lödrö Namche Chenamgi, Semdi Sangdi Shebarcha, devem conhecer os segredos da mente. Ou seja, o recurso mais precioso e mais potente que a gente tem na nossa vida é a nossa própria mente. Tanto para criar coisas boas, quanto para criar problemas e sofrimentos. Poucos dias atrás eu estava até conversando com um grupo de jornalistas, num outro contexto, falando, na verdade, sobre um pouco a situação que a gente vive nesse momento no Brasil, né? De uma crise social, política, econômica. E se a gente para refletir um pouco, num nível um pouco mais profundo, não só em relação à situação que se vive hoje no Brasil, porque é uma coisa que está à flor da pele, a gente sente isso de uma forma mais forte, mas se a gente olha todas as coisas, os conflitos que existem, no nível nacional, internacional, no nível pessoal, familiar, no trabalho, individual e assim por diante. Partindo do micro, do individual, até o macro dos conflitos internacionais. Em todos os níveis, a gente procura várias soluções. Mas de tudo que tem, bastaria resolver duas coisinhas para tudo o resto se resolver. É o egoísmo, a ignorância. Existe algum conflito, se a gente olha todos os problemas que existem na sociedade nesse momento que o Brasil está passando, etc., de onde vem isso? Da ganância, do egoísmo, da indiferença, da agressividade, porque lembramos que a indiferença é uma forma forte de violência também, né? E da ignorância, principalmente, e da obsessão pela autogratificação, do próprio apego, da própria insatisfação. Se não fosse por isso, se isso não tivesse, esses problemas existiriam? Na realidade, não. E pelo mais que a gente tente criar novas leis e fazer mil coisas que também devem ser feitas, eu não me coloco contra isso, isso é o último assunto que eu pensava de falar hoje, e nem vou entrar nisso. Mas, por mais que a gente tente fazer coisas para resolver certas atitudes, enquanto não existe um processo interior no ser humano de mudança, a gente vai sempre encontrar um jeito para quebrar a lei, sempre vai encontrar um jeito para criar uma outra lei para poder fazer uma outra coisa de um jeito, daqui, de lá, etc, etc. Né? E uma vez eu estava até conversando isso para mim, foi uma conversa super interessante que eu tive na Itália, mas era com uma pessoa do governo chinês. E ele estava conversando comigo e o ponto dele foi interessante que os chineses têm uma cultura, não sei se todos, mas eu já vi isso várias vezes, que para eles mostrarem que eles confiam em você, eles têm que ficar bêbado na sua frente. Então, quando se faz negócios, é necessário, nunca vão assinar um contrato importante, nunca vão concluir um negócio importante sem antes ficar bêbado um na frente do outro.
porque quer dizer eu não tenho nada a esconder, né? E esse dia eu me lembro, esse político, eu não estava bêbado, porque eu não bebo nada, mas ele já estava um pouquinho mais para lá do que para cá. Aí ele relaxou, estava num contexto no qual ele podia falar o que ele pensava. E o que ele disse para mim foi, a gente tem uma grande luta na China contra a corrupção, porém o problema que a gente tem é que quanto mais a gente tente fazer lutas, vira e mexe, a gente vai lá, faz uma limpeza geral, aí daqui a pouco o que acontece? Cresce de novo tudo. Quando virou, voltou, está lá de novo. Né? O que ele dizia é, a única maneira que ele acreditava que era possível é através de um processo profundo de educação e transformação do ser humano como indivíduo. E ele dizia, é por isso que a parte da espiritualidade é tão importante. Eu disse que ele, claro, representando naquele caso, não é representando, mas fazendo parte de um sistema comunista, falar que a espiritualidade, a religião é importante, era algo que não estava tão confortável dentro daquele contexto, porém, o fato é, em poucas palavras, se não existir uma transformação interior, não vai ocorrer uma verdadeira mudança externa. Isso na nossa vida, em qualquer lugar. E o que a gente pode observar também na nossa vida em várias situações é que, enquanto a gente não efetuar uma mudança interna, a situação vai continuar a se repetir de uma forma ou de outra externa. Então, o que ocorre é, a gente tem um potencial dentro de nós enorme para criar equilíbrio, paz, satisfação, alegria, bem-estar. A gente tem um potencial enorme. Esse potencial se encontra dentro de cada um de nós. Se a gente olha as pessoas que fizeram coisas, que fazem e fizeram coisas grandiosas nesse mundo que a gente conhece, que foram de benefício para muitas pessoas, nenhuma delas pôde realizar isso porque nasceu com uma grande oportunidade. Mas eram pessoas que tinham profundas qualidades através das quais foi o que deu a força e a capacidade para realizar e fazer tudo o que fizeram. De Mahatma Gandhi a Nelson Mandela, a qualquer Madre Teresa, a qualquer outra pessoa que a gente possa ter importante na nossa história, foram pessoas que tinham grandes qualidades internas mais do que oportunidades externas. Pessoas com muito poder e com muitos recursos, o mundo está cheio. Que ao mesmo tempo fazem pouco, ou mas que não conseguem fazer uma grande diferença no mundo. Pessoas que, na verdade, tiveram uma riqueza enorme interna, conseguiram e conseguem ter um impacto sobre a sociedade muito maior do que pessoas que têm uma riqueza externa. E falando do ponto de vista mais pessoal, eu posso ter toda a riqueza material, eu posso ter todo o conhecimento teórico, eu posso ter todo o reconhecimento na sociedade, eu posso ter à minha volta pessoas que me amam e que cuidam de mim, tá tudo bem, mas se eu não tiver o meu próprio equilíbrio emocional, interior, eu vou viver em conflito e vou criar conflitos na minha vida, independentemente que eles estejam externamente ou não. E a pessoa que está equilibrada e bem consigo mesma, não importa onde ela estiver, ela vai acabar lidando com a situação de uma forma muito mais madura e com muito menos problema e com muito menos sofrimento. Isso onde nos leva? No fato que nós temos um recurso extremamente importante, precioso, potente, que precisa ser cuidado, que é a nossa mente. É o recurso mais importante de todos. Porém, a mente, como todo o resto, como o nosso corpo, como o nosso meio ambiente, como as nossas relações, como a realidade material, econômica, como tudo aquilo no qual a gente vive, a nossa mente também é maleável e ela se encontra constantemente num processo de transformação e se moldando a cada momento da nossa vida. Okay? Então, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser direcionada, pois a mente segue a direção que a gente dá a ela. O corpo segue a direção que a gente dá a ele. Do momento no qual
a gente coloca, por exemplo, o corpo dependendo do que a gente come, dependendo do quanto a gente descansa, dependendo do tipo de movimento que a gente faz e todo o resto, o corpo vai seguir esse caminho ou não? Vai. Né? Quando a gente fica doente, a gente não é uma vítima normalmente. A gente mesmo criou essa doença no decorrer dos anos ou do momento presente, criando e cultivando as causas, e o corpo ele reage diante das escolhas que a gente faz, das situações que a gente vive. A mente faz exatamente o mesmo. Para o nosso corpo, para a gente ter uma boa saúde, que é o nosso objetivo físico em relação a isso, a gente tem que colocar um certo esforço e ter uma atitude, digamos, artificial, ou seja, que não vem de forma espontânea, ou se a gente fizer tudo aquilo que dá vontade, o corpo vai perfeito. Como funciona? Uma vez eu estava conversando com um médico, que tenho um grande respeito por ele, um médico na Espanha, amigo do Lama Ganche, que fez medicina alopática, se formou também em medicina homeopática, fez medicina chinesa, então tinha conhecimento sobre vários meios. E ele estava explicando que o corpo, por exemplo, quando o corpo está num estado saudável e equilibrado, efetivamente, o corpo pede aquilo que faz bem para o corpo. Então, aquilo que dá vontade de comer, aquilo que são as necessidades que o corpo pede, as vontades, são aquilo que faz bem para o corpo. Quando o corpo se encontra num estado de, como se diz, doente, não equilibrado mais, o corpo acaba pedindo aquilo que vai aumentar o desequilíbrio. Se a gente observar aquilo que ele dizia, quando chega um paciente, alguém que está doente, a primeira coisa que ele pergunta para falar sobre a dieta, o que você mais gosta de comer? Isso. Então pare com isso como primeira coisa. Aquilo que você tem mais vontade de comer. Então, essa é a primeira coisa que você tem que deixar de comer. Né? Existe uma teoria também, por exemplo, que quando uma criança é muito pequena, ela sabe o que ela precisa. Então, se podem colocar vários tipos de comida e ela vai comer aquilo que ela precisa naquele momento. Existe uma razão para o nosso corpo ter a capacidade do paladar, né? Não é para comer coisas boas. O paladar existe porque através do paladar a gente pode discernir as características daquela comida. Essa é a razão principal do paladar existir. Né? Se a gente for ver nas tradições médicas mais antigas, do pouco que eu conheço, na tradição médica tibetana, chinesa, indiana, existe para cada comida os gostos, e os gostos estão diretamente relacionados com as características daquela comida e aquilo que fazem bem ou mal para a gente. Então, por que nós temos a capacidade do paladar? Para poder discernir aquilo que a gente vai comer. E quando a gente está num corpo, num estado equilibrado, a gente acaba querendo os gostos daquilo que nos faz bem e daquilo que a gente precisa. Quando o nosso corpo entra num estado de não equilíbrio, a gente acaba tendo atração por aquilo que não nos faz bem e que vai aumentar aquele desequilíbrio. A razão disso eu não me lembro mais qual é. O fato é que, observando, parece ser muito dessa maneira. Né? Então, e outra coisa que acontece, muitas vezes a gente acaba usando mecanismos que são, digamos, da natureza e que têm uma função, a gente acaba usando esses mecanismos fora da sua função e abusando deles. Um dos aspectos é o mecanismo do gosto. Por que a gente tem a capacidade do paladar, eu acredito isso, para poder discernir as características da comida e poder escolher aquilo que verdadeiramente nos faz bem. Então é claro que se eu como algo e aquilo tem um gosto que eu gosto, que me traz prazer, eu vou ter mais atração por aquilo. Se a gente conseguisse estar sempre num estado de equilíbrio, isso naturalmente iria funcionar bem. Só que tem um momento no qual a gente deixa de se conectar com as características da comida, a gente se conecta apenas com a sensação do prazer ao comer. Né? Eu acho que quando a gente vai num restaurante e abre um menu, qual é a nossa preocupação? O que vai me trazer mais prazer ou o que vai me fazer mais bem? A gente tenta juntar as duas coisas de vez em quando, um pouco isso, mas quando a gente junta as duas coisas é mais o que não me faz mal, mais do que será que me faz bem.
ok? De qualquer forma, hoje não é uma aula de dieta, mesmo porque eu não seria a pessoa certa para falar disso, mas o que ocorre é o seguinte: para a gente cuidar do corpo, uma vez que o nosso corpo não está mais perfeitamente equilibrado, e eu acho que é o caso da grande maioria de nós, tá? É algo que vem natural e espontâneo, ou é algo que a gente tem que colocar um esforço? Colocar esforço. É fácil deixar de comer aquilo que a gente gosta e não nos faz bem? Não é fácil. É fácil fazer o exercício que a gente precisa fazer? Também não. É fácil mudar os nossos hábitos de dormir e qualquer outro que seja que nos faz mal? Não é fácil. Porém, o corpo ele vai tomar a direção que a gente der a ele. Claro isso? Eu não posso querer ir para as Olimpíadas sem ter a determinação de me treinar. E não vou chegar espontaneamente na Olimpíada e ganhar. Não é que eu nasci com o corpo incrível e eu vou chegar lá e vai dar tudo certo. Pelo maior que seja a predisposição que eu tenho fisicamente para um certo esporte, eu tenho que treinar, ou não? Pela maior que seja a minha predisposição para um entendimento de alguma coisa, eu tenho que estudar. Pela maior que seja a minha predisposição dentro de uma profissão, eu tenho que colocar esforço e me treinar dentro dela. Ou não? Sim. A mesma, idêntica coisa ocorre com a nossa mente. Então, antes de falar do treinamento da mente, que é o ponto de hoje, a gente precisa entender por que treinar a mente. O que eu quero com isso? Qual é o meu objetivo treinando a mente? Vamos ver em que direção primeiro a gente quer treinar a mente. O que quer dizer isso? Primeira coisa, nós temos estados interiores da nossa mente, estados de consciência, que nos levam mais satisfação e alegria, e estados interiores que nos levam a mais insatisfação e sofrimento. A gente precisa, para poder encontrar um estado verdadeiro, ou seja, constante, de equilíbrio, de satisfação, de paz interior. Isso não é possível através unicamente de um desenvolvimento de uma condição externa. Pelo mais que a gente tente criar condições externas, a realidade é que nunca é o bastante. Eu já vi isso em várias situações, a gente já falou sobre isso em várias ocasiões. O fato é que a gente precisa também, antes de mais nada, criar uma condição correta interna. Então, como que eu faço para desenvolver certos estados interiores? Como, por exemplo, a paciência, o equilíbrio. O equilíbrio e a estabilidade é a nossa capacidade de se manter no nosso foco, no nosso objetivo, na nossa presença, independentemente do que aconteça à nossa volta. Né? A falta de equilíbrio, de estabilidade, é ser como uma folha que está lá parada, de repente vem o vento e leva ela para qualquer lugar. A folha não tem muita escolha para onde ela quer ir ou não. Desenvolver a estabilidade é como ser uma árvore profunda, uma árvore com raízes profundas, com um tronco forte, que quando vem o vento forte, a árvore dá uma mexidinha para cá, dá uma mexidinha para lá, mas a árvore fica onde ela está. Quando a gente está, pelo mais que a gente esteja feliz e com a mente bem, basta ouvir duas palavras, independentemente de que aquilo tenha ou não acontecido, para nos tirar do nosso eixo, ou não? Basta poucas coisas. Pode ser uma coisa boa, que a gente fica hiper excitado, que legal, que incrível. Ou pode ser uma coisa ruim, que gera aversão, que gera tristeza, que gera raiva, isso ou aquilo. Okay? Então nós vivemos num nível de vulnerabilidade incrível, onde a nossa estabilidade, o nosso equilíbrio, pelo mais que a gente com esforço consiga atingir um momento de equilíbrio, de estabilidade, basta uma coisa pequena externa que
ou uma memória. Muitas vezes não aconteceu nada demais, mas foi a memória de alguma coisa. Eu já vi isso várias vezes. Você estava tudo bem, de repente a pessoa super, mas o que aconteceu? Ah, não, é porque foi isso, mas era uma coisa legal. Era, porém isso me fez lembrar daquilo. Aí, de novo, perde aquele momento, perde aquela estabilidade. Okay? Então, uma das coisas que a gente precisa desenvolver é a estabilidade, o equilíbrio. Outra qualidade que é importante a gente desenvolver nisso tudo é o altruísmo, o amor e a compaixão, que vão juntos. É a nossa capacidade de abrir o nosso coração aos outros, de não viver sempre na defensiva do eu e do meu, que é muito cansativo. Outra qualidade é a capacidade de viver a realidade com coerência com aquilo que a realidade é. É impermanente? É impermanente. Então vamos viver como sendo impermanente. Não como a gente faz, que é impermanente, a gente vive como se fosse permanente e fica mal quando aparece que é impermanente. Então, tem vários aspectos diante disso que são qualidades internas que a gente pode desenvolver. E o nosso próprio estado interior de felicidade, de equilíbrio, de poder superar e ir além do nosso próprio sofrimento, para dessa forma poder ajudar outros a fazer o mesmo também, depende principalmente de desenvolver as nossas qualidades internas e, através disso, superar os nossos próprios conflitos e os nossos próprios venenos internos. Porque para eliminar a raiva, não basta saber que a raiva não faz bem. Eu tenho que desenvolver paciência. Eu tenho que desenvolver amor. Para eliminar a avareza, não basta dizer a avareza não faz bem. Eu preciso desenvolver generosidade. E assim por diante. Então, a gente tem que poder desenvolver as qualidades para poder ir contra, para poder ter um contrapeso em relação aos nossos próprios venenos mentais. É um pouco dizer, onde tem uma escuridão, como que eu faço para eliminar a escuridão? Trazendo luz. Onde entra a luz, sai a escuridão. Onde entra o antídoto, sai o veneno. Ok? Muito bem. Quantas vezes que a gente já não ouviu falar, mas eu entendi, mas não é o bastante? Quantas vezes que a gente não vê situações no qual a gente entendeu que não é bom ficar com raiva? É o bastante? Não. Eu entendi que eu deveria aceitar o que acontece. Eu entendi que é impermanente. Eu entendi que é interdependente. Eu entendi que eu não sou o mais importante do universo. Eu entendi que é melhor amar os outros. Eu entendi isso, entendi aquilo. Lindo. Mas é o bastante? Não é. Porque o que a gente precisa, o antídoto, não é o entendimento da importância da paciência, é a paciência. E a gente precisa gerar este estado. Da mesma forma que quando a gente começa um exercício físico, ele não vem de uma forma natural e espontânea. E a gente tem que, principalmente no começo, fazer um esforço. E não é prazeroso. Então é um movimento artificial, não é um movimento espontâneo. E a gente vai fazendo aquele movimento, até que um momento se torna prazeroso fazer exercício. A mesma coisa ocorre com a nossa mente. A gente tem que gerar um estado interior de consciência de uma forma artificial para que gradualmente ela se torne natural. Ok? Então, como que eu faço para gerar um estado de consciência que eu não tenho? Como que eu faço para ter mais paciência, para ter mais respeito, mais gratidão, mais amor, mais generosidade e assim por diante? Gerando esses sentimentos de uma forma artificial. Não é pensando no significado deles, é gerando esse estado de consciência, gerando esse sentimento de uma forma artificial, para que gradualmente isso se torne natural. Ok? Agora, se eu for fazer um exercício físico
E eu vou lá e eu sei que eu tenho que fazer o alongamento X. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, porém. Deus que eu estou lá, eu tenho que fazer o tal alongamento, fazer a musculação, seja o que for, ok? Digamos fazer um asana de yoga. Eu tenho que ir lá e aprender e treinar bem aquele asana, aquele alongamento, seja o que for. Como que funciona para eu poder treinar direito? Eu preciso fazer uma passagem completa e depois ter constância em repetir aquilo? Ou basta eu fazer uma vez com super entusiasmo e depois eu deixo por 3 meses? O que é mais importante no treinamento físico? A constância, a continuidade ou a força que é colocado em poucas vezes que se faz? Constância. No estudo, a mesma coisa. No relacionamento, a mesma coisa. Em qualquer coisa que a gente faz na vida, no trabalho, também. Em qualquer coisa, a gente colocar uma grande energia e depois esperar que aquilo vai ficar durando por muito tempo, não funciona. Mas em qualquer coisa na vida, a gente tem que colocar constância. E é através da constância que gradualmente a gente consegue construir uma coisa que tenha estabilidade. Ok? Da mesma forma, então imaginamos que a gente tem que fazer um exercício físico e entendemos, primeira coisa, que tem que ter constância. Outro aspecto, se eu for fazer o exercício, eu começo lá a fazer o alongamento, aí de repente, não, pera, eu tenho que mandar uma mensagem no telefone, para um pouquinho, manda a mensagem. Aí daqui a pouco a gente volta para a posição do alongamento. Aí daqui a pouco a gente, não, cadê o café que estava sendo feito? Vai lá e vai para o café. Aí daqui a pouco a gente vai volta para a posição do alongamento. Aí daqui a pouco a gente vai lá de novo. Não, mas eu tenho que mandar o e-mail porque eu esqueci isso. Que vai lá, faz o e-mail. Aí volta para a posição do alongamento. Aí depois vai lá daqui a pouco, faz outra coisa. Aí volta para a posição do alongamento. E a gente fica 1h30, que no final de alongamento mesmo, entre a gente ir lá e ter conseguido colocar de novo o músculo que está puxando, etc. Em 1 hora a gente ficou talvez 10 minutos. Porque cada vez que sai e cada vez que volta, demora um pouquinho também para aquecer de novo, se colocar na posição certa, etc. Ok? É melhor pegar 15 minutos e ficar na posição do que passar 2 horas indo e vindo. Correto ou não? Eu pergunto porque eu não sou a melhor pessoa para falar disso. Porém, eu acredito que é melhor, certo? Quando a gente fala na nossa mente, acontece da mesma maneira. Se eu quero gerar um certo estado de consciência interno, se eu penso um pouquinho naquilo, se eu sento para meditar, e eu quero meditar no quê? Por exemplo, eu quero meditar no amor, ou quero meditar na paciência. Então, o que eu vou fazer? Vou meditar na paciência? Eu vou gerar e visualizar, imaginar uma situação de conflito, um objeto de raiva. Diante daquela situação de conflito, eu vou gerar, então, uma atitude de não agressividade física, verbal e mental diante daquele objeto de raiva. Então, eu vou estar gerando isso de forma artificial na minha visualização, mas se enquanto eu estou fazendo isso, daqui a pouco eu já pensei em mais 25 coisas, já fui e voltei N vezes, eu posso ter ficado 1 hora sentado, que o poder é muito, muito, muito menor de familiarização do que se eu sentar lá, me concentro e passo 10 minutos focado naquele estado de não agressividade diante do objeto de raiva, que é a paciência. Ok? Quanto mais profundo for o meu foco naquilo, mais potente é a marca que aquilo deixa na minha mente. Próxima vez que eu for fazer, vai ser um pouquinho mais fácil, até que gradualmente se torna mais profundo e se torna mais fácil. Ok? Então, o que é shamatha? Que em tibetano se diz shine, que em português é esse tranquilo permanecer, se traduz. Né? Shi é tranquilo, pacífico, ne é permanecer. Em pouquíssimas palavras, simplificando bastante, o tranquilo permanecer é a nossa capacidade, é um estado interior, onde a gente tem a capacidade, é um estado mental, tranquilo permanecer, onde nós temos a capacidade de pôr a mente sobre um objeto e ele permanecer naquele objeto, livre de qualquer distração, com clareza e
trazendo prazer para o corpo e para a mente. Então, se eu quero desenvolver paciência, se eu tiver a capacidade de dizer para a minha mente, mente, vem cá e fica aqui. Eu coloco a mente num lugar, né? Eu venho, mente, fica aqui. O que acontece normalmente com a gente hoje em dia? A gente fala, mente, fica aqui. Mas daqui a pouco a gente vira, quando volta, não está mais lá. A gente tem dificuldade, a gente tem que ficar constantemente, volta de novo, vamos lá, de novo, vamos para lá, volta de novo. Aí daqui a pouco, quando a gente viu, não deu nem inspira, expira, já foi para outro lugar de novo. Aí quando a gente viu de novo, aí volta de novo. Ok? Então o que acontece? Quanto mais a gente tem essa distração, mais difícil se torna a gente poder de verdade focar e gerar um estado de profundo e nos familiarizar com aquele estado de consciência. Se eu quero desenvolver sabedoria, se eu quero desenvolver paciência, amor, compaixão, qualquer coisa, estabilidade, qualquer coisa, eu preciso primeiro poder gerar aquele estado de consciência e permanecer nele. Porque se eu não conseguir permanecer naquele estado, eu não vou conseguir me familiarizar com ele. É claro isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa é desenvolver o instrumento, desenvolver o método, para depois usar ele como para realizar o que a gente quer. Então, o tranquilo permanecer, esse estado meditativo, ele não é um objetivo em si. Ele é um instrumento extremamente potente para alcançar os nossos objetivos. Ele é um instrumento para que através dele a gente possa ter paciência, equilíbrio, satisfação, amor, generosidade, humildade, concentração. Concentração ele já vem através da concentração, mais esforço e assim por diante. Ok? E é, ao mesmo tempo, um instrumento sem o qual não é possível transformar a nossa mente num nível extremamente profundo. Sem o tranquilo permanecer, não é possível. A gente vai apenas fazer mudanças mais superficiais. E sem esse instrumento é extremamente cansativo. Porque a gente vai ficar sempre nesse jogo de direciona a mente, aí vai para uma outra direção e coloca de novo lá, e vai para outro lugar e coloca de novo naquela direção e sai de novo, até que tem uma hora que a gente fala, não é possível. Eu estou tentando ser mais paciente há 20 anos e não consigo. Eu estou tentando ter mais equilíbrio, mais amor, e na verdade eu estou sempre igual. Só que na verdade é como, sei lá, eu estou indo na aula de yoga há 20 anos, porém eu ainda não consigo fazer o asana direito, não tive aquele resultado, só que toda aula de yoga eu passo mais tempo no telefone do que fazendo a aula. Não funciona. Isso quando, sem contar todas as aulas que eu não vou e todo o resto. Então, quanto mais estável for esse nosso instrumento, esse nosso meio, que é o tranquilo permanecer, que é o shamatha, é esse estado meditativo, porque o estado meditativo, lembramos, o estado meditativo é um objetivo, mas é o objetivo de desenvolver um instrumento que nos serve para o nosso desenvolvimento espiritual. Não é o objetivo final em si. É claro isso? Porque nos tempos de hoje, muitas vezes a meditação está cada vez mais conhecida, que é uma coisa muito legal, porém muitas vezes passa-se a ideia que o estado meditativo é o objetivo, quando na verdade é um instrumento. Ok? Muito bem. Características desse estado mental. No nosso processo meditativo, a gente tem principalmente, poderíamos dizer, tem dois principais inimigos, dois principais obstáculos, e um terceiro obstáculo também, que normalmente acaba não sendo chamado de obstáculo, mas para simplificar podemos chamar de um terceiro obstáculo também, no nosso processo meditativo. E lembrar que meditação, nesse sentido, o que a gente está falando é ter a capacidade de ter controle sobre a própria mente. Se eu tenho que fazer um trabalho, que eu tenho que escrever um texto, se eu tenho que fazer contas, seja o que for, ler para alguma...
é a nossa capacidade de colocar nossa mente lá e lá ela ficar. É um instrumento incrível, né? Extremamente útil. Então, existem 3 obstáculos principais, digamos. O primeiro obstáculo é chamado de torpor mental. É a falta de clareza entre a nossa mente e o objeto de meditação. Lembramos de uma coisa, sempre que nós falarmos de meditação, a gente precisa ter o que é chamado em tibetano é Gompe Yul, ou Mik Yul, que é o objeto de meditação. Existem hoje em dia técnicas que usam a palavra da âncora. Mas o que isso quer dizer? O termo tradicional é o objeto de meditação. O que é esse objeto? Se eu tenho que focar a minha mente, eu tenho que focar a minha mente em algo. Ok? Não dá simplesmente para gerar o estado de concentração. Eu tenho que me concentrar em alguma coisa. Qual é esse objeto? No simples desenvolvimento do estado de concentração, assim não importa. Tem quem medita no pontinho preto na parede. Tem quem vai meditar num som, quem vai meditar numa imagem mental, quem vai meditar na respiração. Existem N possibilidades. Ok? Porém, o primeiro, digamos, obstáculo é o torpor mental, que tem diferentes níveis. Ele vai desde o nível mais sutil, que é como se entre nós, a mente que observa e o objeto de meditação, tivesse uma leve neblina e a gente não tenha clareza sobre o objeto. E é um pouco e que vai ficando mais forte esse estado, até ele se tornar um estado que é chamado de Chiwa, em tibetano, que é peso. É quando a mente e o corpo começam a ficar pesado, começa a entrar sono, até que você está lá meditando. Mas quando foi ver o olho já não está mais meio aberto, já está fechado mesmo. E quando foi ver, sim, o objeto de meditação ainda está lá, mas na verdade a gente está mais dormindo do que acordado. Isso é um grande obstáculo para a meditação. Esse estado de torpor mental, ele tem vários níveis. Desde o nível que a gente está praticamente quase dormindo, até o nível no qual estamos concentrados no objeto, porém não tem total clareza. Nossa mente não está num estado de clareza em relação ao nosso objeto. É importante na meditação ter clareza sobre o objeto de meditação. Okay? Eu acho que dá para entender o que quer dizer quando a mente tem essa neblina. A gente está lá, mas na verdade não consegue ter clareza sobre aquilo. Isso é o tal do torpor mental. Chinwa, em tibetano. O segundo obstáculo é Göpa, que é a agitação mental. A agitação mental é quando, na realidade, a gente tenta se focar numa coisa, mas uma parte da nossa mente, se não a mente inteira, começa a ir atrás de outras coisas. Então, eu estou aqui, de repente eu não estou mais aqui. A minha mente já está pensando em outra coisa, eu já fui para outro lugar, já passei para 3, 4 coisas. Quando eu fui ver e percebo que eu estou em outra coisa, entre o objeto de meditação e onde eu estou agora, eu já passei por umas 5 coisas, pelo menos, no caminho, muitas vezes. Quando a gente consegue pegar a mente que saiu, na verdade ela já foi em uns 5 lugares, muitas vezes, antes de a gente conseguir segurar ela. Ok? E essa é a tal da agitação mental. E o terceiro obstáculo, que normalmente não é chamado de obstáculo, mas eu acredito ser, é o sofrimento que se passa fisicamente e mentalmente pela falta de familiaridade com esse estado. É a dificuldade. Quando a gente senta, mesmo que a gente consiga desenvolver um bom estado de concentração, no começo isso gera um mal-estar físico e um mal-estar mental. Eu me lembro de uma amiga contando quando ela começou a meditar, quando eu comecei a ensinar, ela começou a aprender a meditar, anos depois, que ela sempre parecia estar super bem meditando e tal. Depois ela aprendeu muito bem, mas ela disse que no começo, quando ela sentava, a sensação interna de estar lá se concentrando era como da unha passando na lousa por dentro, assim. E aquela coisa de querer colocar a mente em outra coisa, de um desconforto interno, porque a gente não está acostumado a manter o nosso foco.
Então, quando a gente começa a fazer isso, não é prazeroso. Então, digamos que a gente tem essas 3 interferências. O torpor mental, a agitação mental e essa sensação de desconforto que acaba girando a preguiça. Por que eu não quero voltar a meditar? Porque não foi prazeroso a última vez que eu fiz. Né? Então, sei lá, fazendo um exemplo qualquer, se meditar fosse que nem comer chocolate, quero comer de novo? Sim. Foi prazeroso? Foi. Mas quando a gente faz algo que por alguma razão não é prazeroso, a nossa tendência é não querer repetir de novo. Ok? Muito bem. Por essa razão, o estado do tranquilo permanecer, ele requer algumas características para quando ele está plenamente desenvolvido. A gente tem que estar livre do torpor mental, ou seja, tendo perfeita clareza do objeto, livre da agitação mental, ou seja, nós conseguimos nos focar e concentrar sobre aquele objeto sem que a mente fique vagando, e a gente desenvolve o que é chamado em tibetano de Xingjiang, que a tradução seria flexibilidade do corpo, Lüge Xingjiang, e flexibilidade da mente, Semge Xingjiang, que quer dizer o quê? Ter um estado de prazer que vem através do estado de concentração. É o exemplo que a gente fez antes. Quando a gente começa a fazer um exercício físico, tem um momento que aquilo tem um desconforto, uma dor, uma dificuldade, e tem um momento no qual se vai além disso e se torna prazeroso. Na concentração meditativa, existe um momento no qual estar com o corpo imóvel e direcionar a mente de uma forma unidirecional, livre de torpor mental e agitação, tem um momento no qual isso gera um estado interior de prazer. Quando se obtém tanto o prazer físico quanto o prazer mental, primeiro se obtém o físico, depois o mental, como resultado de estar concentrado de forma unidirecional, livre de torpor e agitação, é nesse momento que se atinge o que é chamado de shamatha, ou tranquilo permanecer. Okay? E isso nos traz a possibilidade de meditar sobre qualquer coisa e poder focar e estar presente lá sem ter a necessidade de um grande esforço que é feito. Okay? No começo, na meditação, a gente tem que colocar um grande esforço. Por quê? Porque a gente ainda não tem o instrumento desenvolvido. Uma vez que a gente desenvolveu esse instrumento, aí depois a gente vai meditar na vacuidade, se a gente vai meditar na compaixão, se a gente vai meditar em qualquer coisa, o problema não é mais estar em estado de concentração, é prazeroso. A gente tem que gerar o objeto de meditação, entrar em contato com ele, mas depois a nossa capacidade de se focar nele vem natural e espontânea. Essa é a importância do tranquilo permanecer. Ok? A primeira coisa que a gente precisa desenvolver é entender o porquê desenvolver esse estado mental e desejá-lo. Se a gente não tiver um estado interior no qual a gente fala, eu quero ter concentração meditativa, eu preciso desenvolver o shamatha. Por quê? Porque eu quero eliminar a raiva, o apego, os ciúmes, eu quero ter mais paciência, equilíbrio, satisfação, quero ter controle de mim mesmo, quero sair do samsara, eu quero me desenvolver e por isso eu preciso dessa concentração. Quando a gente tiver a certeza que a gente quer isso, aí então a gente começa um treinamento verdadeiro. Caso contrário, é brincadeirinha. Vamos brincar de meditar? Vamos. A gente lá, senta um pouquinho, bonitinho, faz. Aí depois passa umas 3 semanas, vamos brincar de novo? Vamos. A gente vai lá e vai brincar de novo. A gente acaba vivendo a meditação. Desculpe se eu sou direto. Mas a gente acaba vivendo a meditação como uma forma de relaxamento e entretenimento. Quando a meditação pode ser usada assim, não tem efeitos colaterais negativos e funciona. É já alguma coisa, pelo menos. Mas na verdade é um instrumento extremamente potente, que a gente tem também. Só que se a gente for usar ele de forma séria, aí a gente tem que colocar constância,
para gradualmente poder desenvolver esse nível mais profundo. E depois, uma vez que a gente desenvolve, tem que manter também. Ok? Então, o primeiro passo é querer desenvolver um profundo estado meditativo. Isso é fundamental. Uma vez que a gente tenha desenvolvido esse desejo, essa aspiração por ter um estado mental mais estável, por ter controle da nossa própria mente e das nossas emoções, nesse momento, então, a gente tem que começar a se preparar para poder desenvolver isso. O estado de meditação, ele não requer apenas, não é uma coisa que a gente vai lá e fala, olha, senta e começa que está pronto. Não, a gente tem que ter outras condições à nossa volta que são favoráveis também. Okay? Quando a gente chegou a ver aqui, eu acho que foi ano passado, quando a gente viu o 8º capítulo do Bodhisattva Charyavatara, que falava sobre a concentração, e toda a primeira parte desse capítulo, sobre o que ele fala? Eliminar os objetos de distração. Por quê? Qual que é uma das principais obstáculos para a meditação? Acaba sendo a nossa distração. Então, quanto mais informação inútil eu colocar na minha mente, mais difícil vai ser de eu conseguir desenvolver um estado de concentração profundo. Por qual razão que vários meditadores iam morar num lugar totalmente longe de qualquer outra informação? Para poder ter a mente livre de outras informações que não são necessárias e, através disso, poder se focar. Uma vez que a pessoa desenvolve a capacidade da concentração, aí ela pode estar no meio de todas as distrações, ela mantém a própria estabilidade. Né? Uma das principais características é esse estado efetivo de, como a gente pode dizer, presença naquilo onde a gente está. E um ponto fundamental nisso é entender que o estado de concentração não é um estado de tensão, mas é um estado de relaxamento. Porque normalmente a gente tem a tendência de imaginar uma pessoa concentrada assim ou assim. A tendência é a gente imaginar que quem está concentrado tem uma certa tensão ou tem um relaxamento? A gente pensa na tensão. Né? A gente fala, nossa, quando a gente estudei tanto, estou com dor de cabeça, tenho a cabeça quente. A gente tem esse conceito de quando a gente concentra em algo, a gente, na verdade, cria uma tensão. Na realidade, o melhor estado de concentração é onde a gente se relaxa das distrações. E relaxa a mente no objeto que a gente está fazendo. Vou fazer um exemplo pessoal. É difícil fazer exemplo de outras pessoas, por isso eu acabo falando de mim. Essa vez agora que eu estava traduzindo para Trijang Rinpoche. Uma coisa que eu aprendi é quando eu for fazer uma tradução, a coisa mais importante para poder traduzir bem é ter uma boa concentração. E quando a concentração ela é gerada de uma forma com tensão, depois de 1 hora de tradução, tem um cansaço absurdo e a mente começa a não funcionar mais direito. Quando é feito isso e, na verdade, é gerado um estado de relaxamento naquilo, então você relaxa ao escutar as palavras, se conectar com aquilo, sem deixar espaço para outras coisas, é quase que traduzir sem pensar no que está sendo dito e escutado. Aí podem passar 8 horas que você termina que não está cansado. A mente não está tensa, cansada nesse sentido. Né? Isso é um exemplo que, na verdade, a gente pode ter em várias coisas. Quando a gente tem fazendo alguma coisa, a gente dá prioridade. Eu acho que um dos aspectos, uma das palavras importantes é a prioridade que a gente dá para o nosso objeto de concentração. É isso que eu vou estar pensando, é isso que eu vou estar fazendo. Aqui eu coloco a minha energia, aqui eu coloco o meu foco e qualquer outra coisa vai ser para outro momento. Não vai ser para este momento. Então a minha prioridade neste momento é esse objeto, é esse foco. Né? Então, e não como uma forma de tensão, mas como uma forma de relaxamento. Nós nos relaxamos das distrações.
Eu não dou mais importância, não dou espaço para as distrações. Ok? Como fazer com que a gente consiga fazer isso? Uma das coisas importantes é quando se a gente tiver um momento da nossa vida que a gente queira verdadeiramente treinar a capacidade de concentração e meditação, que é algo que eu acho que é importante para todos, a gente precisa, durante esse período especialmente, diminuir as distrações, ou seja, diminuir as informações inúteis que a gente recebe. E também ter um esforço para não vivenciar, naquele momento, estados emocionais muito fortes, tanto de prazer e desejo, quanto de aversão e raiva. Porque o que acontece? Se eu estou com muita raiva e vou sentar para meditar depois, vai ser fácil que aquele objeto de raiva volte à minha mente. Se eu estou com muito desejo, vai ser fácil que o objeto de desejo volte à minha mente. Se eu estou com muito rancor, muita tristeza, muito medo, muita inveja, muitos ciúmes, o que vai acontecer? Facilmente esse objeto vai voltar. Até aí, normal, estamos com essas emoções, faz parte. Mas se eu estou num contexto no qual eu continuo sempre cultivando essa emoção, então eu tenho aquele desejo, e ao mesmo tempo, todo dia eu vou lá, eu escuto a pessoa, eu chego perto, eu estou sempre perto do objeto de desejo, pensando naquilo, recebendo mensagens, escrevendo, seja o que for. Mas eu estou em contato constantemente. Quando a gente entra em contato com o objeto de desejo, o que acontece com o desejo? Cresce. Quando a gente entra em contato com o objeto de aversão, de medo, de ciúmes, de inveja, cresce. Então, quando a gente fala sobre se liberar das distrações, quer dizer ter menos contato com os objetos de raiva, apego, ciúmes, inveja, arrogância e assim por diante. Menos contato com os objetos de distração. Isso para a gente poder treinar bem a nossa concentração. Ok? Isso é uma coisa importante. Uma vez que a gente desenvolve, cada vez mais a gente cria esse espaço, é o que é chamado de ter o silêncio interior também. É a gente se afastar dos objetos de distração e poder encontrar esse estado de silêncio interior, onde a gente descansa na realidade. Ok? Junto disso, tem algumas outras coisas que podem ajudar bastante. Então, como que a gente faz esse primeiro passo antes disso? Coisas práticas. Fazer o máximo possível para não dizer aquilo que não for necessário e não escutar aquilo que não for necessário. Ajuda já bastante. Ok? Porque a gente passa uma boa parte, muitas vezes, do nosso tempo num diálogo interno. Ai, porque ele disse isso, mas será que é aquilo mesmo? Porque o outro falou. Ai, eu disse isso, mas eu não deveria ter dito isso, eu deveria ter dito aquela outra coisa. Ai, mas não é assim. A gente fica ocupando uma parte do nosso tempo, do nosso espaço interior com coisas. Então, a gente diminuir gradualmente esse nosso diálogo constante interno. E essa busca de objetos. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, práticas, é aprender a estar em silêncio. Com a gente mesmo e com os outros. Se a gente está junto com uma pessoa, na verdade, é uma das coisas mais bonitas e íntimas é estar em silêncio com alguém. Bem, né? E a gente vê muitas vezes, eu percebo isso, quando a gente está junto com uma pessoa e está em silêncio, a pessoa se sente meio não à vontade, ela fica um pouco incômoda. Tem que falar alguma coisa, né? De vez em quando eu até acho que isso é porque existe essa obsessão por atenção. Então é como se eu não estou te dando atenção, eu não gosto de você. Que é uma loucura. Né? Então, e é como que para dar atenção, então eu vou ter que conversar, vou ter que falar sobre alguma coisa, entrar sobre os detalhes das coisas mais insignificantes da sua vida. Vou ter que falar mal do seu objeto de aversão para mostrar que eu gosto de você. Né? E assim por diante. Então a gente acaba tendo muitas vezes uma forma de esse diálogo, essa conversa que a gente fica nisso, e isso ocupa um espaço interno depois também. Okay? Então tentar uma coisa, diminuir
o uso da fala, porque o processo ele se encontra. Primeiro a gente tem que aprender a domar o corpo, depois a gente tem que domar a palavra, para depois poder domar a mente. Okay? Então, o processo de concentração ele também requer essa passagem. Por exemplo, primeiro começamos pelo corpo, então. Um exercício que super ajuda nesse processo é o exercício da gente sentar numa posição correta de meditação. Né? Eu já te expliquei isso algumas vezes, essa posição, mas o mais importante da postura correta de meditação é a coluna reta. Quem tentar meditar sentado no sofá vai acabar com muito torpor mental, porque o corpo tem uma relação direta com a mente também. Então é importante a gente, primeira coisa, ter a coluna reta. E esse primeiro exercício, ele está relacionado principalmente, digamos assim, a domar o corpo, no qual a gente vai sentar, né, ombros relaxados, a cabeça levemente para frente, a boca relaxada, a postura da meditação. Olhos levemente fechados, olhando para baixo, com a língua que encosta no céu da boca. E nós não vamos meditar, a gente vai simplesmente não se mexer. Não é uma meditação isso ainda. É simplesmente vou me colocar e vou dizer, eu não vou me mexer. Pelo tempo que for. 5 minutos, 10 minutos. E tentar gradualmente também não se focar no tempo que está passando, mas simplesmente se focar no momento presente do estado de estar imóvel. A gente não vai ter que controlar a mente. Se a mente começar a pensar em 1000 coisas, tudo bem, basta que o corpo não se mexa. Okay? Isso não é meditação ainda. Mas através disso, a gente vai gradualmente nos treinar e aprender a sentar e estar presente com o corpo. Primeira coisa. A gente vai sentar lá e de repente vai dar vontade de coçar um pouco aqui. E o que a gente vai fazer? Não vai coçar. Vai ficar parado onde a gente está. Aí começa a doer um pouquinho lá. O que vai fazer? Não vai fazer nada. Vai ficar onde está. E a gente vê que tem um momento no qual, no começo, é difícil, é desconfortável, mas a gente tem um momento no qual a gente vai além desse desconforto e ele se transforma em algo prazeroso. A sensação que ocorre é a sensação que gradualmente a gente começa a sentir o corpo como uma coisa só, ou seja, a gente não sente mais a sensação de uma mão sobre a outra, de uma perna sobre a outra, a gente não tem mais a sensação das partes do corpo, mas a gente começa gradualmente a ter a sensação do corpo como sendo uma coisa só. Algumas pessoas podem ter a sensação um pouco de estar um pouco para trás ou um pouco para frente também, mas o fato é que no que a gente não se mexe, tem um momento no qual isso se torna prazeroso. Okay? Quando a gente consegue desenvolver isso, a gente está naturalmente dando uma mensagem para nós que eu não preciso ter medo de meditar. Pois eu não preciso pensar que eu vou sentar lá e vou ficar com dor ou vou ficar desconfortável. Porque isso pode ser prazeroso. E, uma vez que a gente desenvolve isso, na verdade, a gente senta lá. Quando a gente vê, a gente pode ir ficando. Por um tempo bastante longo também. Então, com isso, a gente começa primeiro a domar o nosso corpo, ter a capacidade de se sentar e acalmar e estar presente, ter o controle sobre o corpo nesse sentido. Né? Sobre a palavra, é o fato da gente também usar a nossa palavra de uma forma que a gente diminua a quantidade de distrações. Então, por isso, a gente tentar não dizer aquilo que não é necessário, não manifestar pensamentos que não são bons. Né? Quando a gente vai falar algo para alguém, a gente tem que lembrar que o que a gente está dizendo é porque a gente quer que a pessoa entenda algo. Então, o que eu vou dizer, de que forma eu vou dizer, e tentar também não escutar aquilo que não for necessário. Lembrando só uma coisa, que falar e escutar também quer dizer ler e escrever. E ver também. Ok? Então, se eu quero meditar de manhã, a última coisa que eu devo fazer é acordar de manhã e abrir o Facebook ou ver as notícias.
Sério. É um hábito que existe ou não? Né? Então, primeira coisa, se eu quero meditar de manhã, o que eu preciso fazer? Ter o espaço interior. Porque se eu for lá e eu já comecei a ver as notícias, eu já comecei a ver o que um fez, o que o outro disse, o que não disse, uma coisa e outra. Onde minha mente vai estar? Naquilo. Eu estou dando nutrição para a minha agitação mental. Então, tirar os objetos de distração. Então, o que faz? Antes de dormir, é uma coisa boa para a saúde também, possivelmente apaga o Wi-Fi, desliga o telefone, coloca o telefone na outra sala, compra um despertador daqueles bem antigos, faz brrrim de manhã, para não ter a desculpa que precisa do telefone porque precisa do despertador. Porque nós somos frágeis. Diante da nossa fragilidade, a gente tem que se defender. E se eu tenho a tendência de acordar de manhã e já olhar o telefone, eu tenho que me defender de mim mesmo. Então o que eu vou fazer? Colocar o telefone longe, em outro lugar, desligar tudo. Eu não vou morrer se eu não souber o que está acontecendo no mundo nos últimos 12 horas. Então, a gente vai deixar de lado para que a gente acorde de manhã e a gente tenha esse espaço. A gente vai tentar passar períodos, se a gente for treinar a meditação, por exemplo, no fim de semana, de novo, passar um fim de semana sem receber e ver notícias e informações que não são verdadeiramente necessárias. Né? E isso, gradualmente, vai criar um espaço. No começo é super difícil, porque a gente tem uma dependência. Hoje em dia, cada vez mais, existe uma dependência por estímulos sensoriais. É uma dependência que a gente vive. Na verdade, dificilmente quando a pessoa abre para ver as notícias ou ver o Facebook, ela faz isso porque ela está interessada com o que está acontecendo na vida dos outros ou no mundo. É entretenimento. É a dependência do estímulo sensorial. Ok? É claro isso? Então, essa dependência, essa quantidade elevada e excessiva de estímulo sensorial, para a meditação, é um inimigo enorme. Porque o que vai acontecer, a gente vai ficar com a mente sempre presa nisso. Eu lembro quando eu fiz o primeiro retiro mais longo que eu fiz. Eu tinha uns 15, 16 anos, no Nepal. E quando eu comecei a fazer, eram 12 horas mais ou menos por dia de meditação, em 4 sessões, eu comecei a ver que no começo, quando eu sentava para meditar, vinham os pensamentos, as memórias, das coisas que tinham acontecido naqueles últimos dias. Das coisas que eu li, daquilo que eu vi na televisão, daquilo que me disseram, do telefonema que eu tive. Mesmo que eu achava que eu já tinha esquecido daquilo, aquilo vinha. Eu fiquei mais ou menos uns 45 dias em retiro. Então, depois de alguns dias, quando aquela informação já não tinha mais graça, porque eu já tinha revisto aquilo 25 vezes, e já tinha aprendido a não dar importância para aquela informação, começaram a vir memórias da minha infância, de coisas que eu nem poderia imaginar que eu me lembrasse. Eu me lembro uma vez que eu estava numa meditação bastante concentrada, de repente veio uma memória que eu era bem pequeno, no carro, perto do MASP, aqui em São Paulo, e a pessoa que estava dirigindo era uma amiga que chamava Miriam, e ela começou a buzinar com o carro da frente, meio que fazendo música com a buzina, e eu achei super divertido, era bem pequeno. Essa memória me veio no meio da meditação de Yamantaka, no Nepal, entendeu? Isso para dizer, eu comecei a observar como que quando a gente começa a tirar as distrações, começam a vir à tona aquelas mais antigas também. A gente precisa de um tempo para poder também liberar a nossa mente das várias distrações. E deixar e conseguir relaxar ela num estado de concentração. Ok? Porém, tem um porém aqui que é o fato que se a gente ficar esperando na nossa vida de viver num lugar onde não temos nenhuma distração, não vai acontecer. É muito difícil. Ok? Isso não quer dizer que a gente não possa diminuir as distrações que a gente tem. Okay?
Não sei se alguém aqui já tentou ficar uma semana sem olhar as notícias e olhar o Facebook, por exemplo. E quando você volta uma semana depois, não mudou nada. O mundo continua aí, as pessoas estão com os mesmos problemas, pode ter mudado o nome, pode ter mudado a cor, pode ter mudado a forma, mas as coisas são as mesmas. Okay? Então é importante a gente mesmo poder criar esse espaço na nossa vida, né? Tomar as rédeas nas nossas mãos. Então, diminuir os objetos de distração. Outra coisa importante. Eu estou falando sobre esses pontos porque se a gente não preparar isso, é inútil sentar e começar a meditar. Se a gente quiser fazer isso com uma certa seriedade, se a gente não diminuir as nossas distrações, etc. Vai ser difícil da gente conseguir verdadeiramente fazer algo. Outro aspecto que é importante disso também é treinar a presença durante o dia a dia. Né? Isso é uma coisa que pessoalmente eu tento fazer da melhor maneira que eu posso. É o fato, estou fazendo isso, estou aqui. É o que eu estou fazendo. Trazer a presença para onde a gente está e se concentrar nisso e não dar tanto espaço para os pensamentos. E tem uma técnica que eu acabei encontrando que me ajuda para isso também, que é a seguinte. Quando eu estou concentrado em alguma coisa, e não, que não quer dizer necessariamente lá estou meditando naquilo, mas eu estou, sei lá, qualquer coisa que eu esteja fazendo, de repente eu vejo que estou pensando sobre uma coisa, o que for, de repente eu vejo que minha mente está em outro lugar, eu sempre faço o caminho inverso. Até voltar para onde eu estava. Né? E isso ajuda muito. Porque ajuda a gente entender quando a mente começa a sair, a gente segurar ela no momento certo. Quando a gente está num lugar, de repente, quando a gente viu, a gente está em outro, e a gente não consegue mais fazer o caminho inverso, isso quer dizer que a gente perdeu muito a concentração. A gente perdeu o controle total da nossa mente. Então o que a gente tem que fazer? Gradualmente nos treinar também a voltar a nossa, por que eu estou pensando nisso? Não tem nada a ver com aquilo. Ah, foi porque eu pensei naquilo. Ah, mas por quê? Porque aquilo me levou para aquele outro. Por quê? Porque isso me levou para aquilo. Por quê? Porque eu estava meditando e eu vi aquele objeto, aquilo me levou para aquela coisa e assim vai. Na maioria das vezes, se a gente for olhar, a nossa distração mental, ela está conectada com algum dos nossos 5 sentidos. A gente está meditando, a gente ouve um som, aquele som nos conecta com uma coisa, que conecta com outra, que conecta com outra, que conecta com outra, que conecta com outra, e acabou a meditação. A gente está lá vendo, a gente vê alguma coisa, a gente escuta alguma coisa, a gente sente um toque, a gente sente uma coisa, né? Então, a gente vai, sei lá, estamos lá, de repente coça alguma coisa, aí coçou aqui, a gente lembra de uma coisa conectada, e a mente ela vai assim. Então, grande parte disso está conectado, a gente perde o caminho através dos nossos sentidos, normalmente, também. Okay? Então, um exercício que a gente pode fazer no nosso dia a dia é de sempre voltar. Aprender a fazer o caminho de volta. Por que que eu estou pensando nisso? Né? Eu faço isso sempre que eu posso, até esses dias, por exemplo, quando eu faço isso mesmo se eu estou dando ensinamentos. Se eu estou fazendo a tradução, como esses dias, que foi um período de bastante concentração. E, se eu estou concentrado, por exemplo, nesse caso, ensinando ou traduzindo, de repente entra um outro pensamento, no meio entre uma coisa e outra, mesmo que seja rapidamente, mesmo naquele momento eu sempre tento voltar para onde eu estava e por entender por que eu saí. Isso nos ajuda a não sair de novo, a focar onde a gente estava. Né? Isso é uma coisa que ela ajuda dessa maneira também. Por isso a importância da gente treinar. Só que isso a gente tem que treinar no nosso dia a dia, em qualquer momento onde a gente está. Ah, estou pensando na Denver, já não estou mais lá. Por quê? Ah, porque eu pensei nisso, que me levou para esse ponto. Até que a gente chegue no momento, quando a gente começa a treinar mais nisso, a gente vai começar a treinar em ver como que os nossos sentidos nos tiram a concentração. E uma vez que a gente sabe disso, a gente está mais atento. Está mais atento no som,
está mais atento no cheiro, está mais atento no tato, está mais atento na imagem, para não deixar que isso nos tire de onde a gente está. Ok? Então isso eu acho que é uma coisa que é super importante para a gente poder gradualmente desenvolver o que é chamado de Drempa e Shershin. Drempa e Shershin são os dois antídotos principais para poder eliminar o torpor mental e a agitação mental. Né? Drempa quer dizer... a tradução dessas palavras são sempre ruins. Mas Drempa muitas vezes é traduzido como memória. E Shershin é traduzido como consciência. Que outras palavras a gente traduz isso? É mindfulness, e recollecting mindfulness, seria a palavra em inglês mais correta, e awareness. Que já em inglês é um pouquinho melhor. Não é perfeito, mas é um pouquinho melhor. Em português até hoje, né, até se usa a palavra quando fala meditação sobre mindfulness, é mais chique que usa em inglês. Mas a gente tem dificuldade de traduzir efetivamente. Né? Então, vamos tentar entender o que quer dizer esses duas mentes, mais do que o nome em si. Em sânscrito é? Em sânscrito eu não faço a mínima ideia. A gente fala Drempa e Shershin em tibetano. Né? Então, o primeiro, que é Drempa, que seria o awareness, seria a memória, é a nossa, se a gente pegar uma metáfora, é como se eu estou indo para um caminho, estou guiando e eu tenho que chegar em algum lugar, ok? A minha ter memória, ter consciência, nesse sentido, quer dizer lembrar para onde eu estou indo. Porque se enquanto eu estou indo, eu esqueço para onde eu estou indo, eu posso ver uma coisa legal no meio do caminho e mudo de direção. Eu acho que já aconteceu a todos de ir para um outro cômodo da casa para fazer alguma coisa e no meio do caminho esquece o que foi fazer lá. Chega no outro cômodo e fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei que tinha alguma coisa, o que era? Eu segui o caminho certo, abri as portas certas, cheguei no lugar certo, mas eu não sei mais para onde eu quero ir, eu não sei mais por que eu vim para cá. Acredito que já aconteceu com todos. Comigo já aconteceu várias vezes. Então, isso é um exemplo de falta de awareness, falta de consciência, falta de memória. Okay? Então, a memória é lembrar do nosso objeto de meditação. Ter clareza sobre o que eu estou meditando, ficar focado nele. Ok? Ter essa capacidade de lembrar sobre qual é o objeto de meditação, para onde eu estou indo. Na metáfora, para onde eu vou, tenho que lembrar para onde eu estou indo. A próxima parte, que é esse chamado assim, que é traduzido como mindfulness, ou recollecting mindfulness, que seria traduzido como consciência plena, sei lá, atenção plena. Atenção plena é melhor já. Atenção plena, o que é esse estado de Shershin? É a nossa capacidade de ter consciência sobre o que estou fazendo, onde eu estou indo. Porque eu posso saber para onde eu quero ir. Mas se no meio tempo eu não entendo para onde eu estou indo, é como não, eu preciso ir pegar aquela coisa lá, eu preciso pegar aquele livro. E eu tenho clareza do que eu quero é aquele livro. Mas no meio do caminho, eu, em vez de ir para a direita, vou para a esquerda, em vez de ir para um andar, eu vou para o outro, e eu não tenho clareza sobre o que eu estou fazendo. De repente fala, mas eu preciso do livro. Ah, isso aqui eu peguei o caminho errado. Então, tem vezes que a gente tem um objetivo, a gente não esquece do objetivo, porém a gente não tem a capacidade de se observar e ter atenção sobre o que estamos fazendo, se a gente está seguindo aquele caminho correto ou não. É como eu tenho que ir para um lugar e estou dirigindo e de repente eu perco a consciência e a atenção sobre que caminho eu estou pegando. E quando eu fui ver, eu peguei um caminho diferente, eu fui parar em outro lugar, não porque eu não sabia para onde eu queria ir, mas que de repente eu estou tão acostumado a fazer aquele caminho, e quando eu fui ver, eu fiz aquele outro caminho, eu falo, nossa, mas eu cheguei aqui, mas na verdade eu tinha que ir para lá. Ah, eu peguei o caminho errado. Acho que já aconteceu isso com algumas pessoas também. Ok? Então,
Isso é falta dessa atenção. Então, a memória, a consciência é saber onde eu quero ir. A atenção é saber onde eu estou indo. Ok? Então, na atenção, observar a própria palavra, observar os próprios movimentos, observar a própria mente. É como assim, né? A consciência, a primeira para a memória, ela é naquela na qual a gente prende a nossa mente no objeto de meditação. A parte da atenção é onde a gente vai estar sempre observando a nossa mente e vendo se ela está seguindo ou não a direção que a gente deu a ela. Né? Tem um verso que é de Trichan Rinpoche, que eu copiei ele antes em tibetano aqui, que diz: Yig lampo yokdrowa, mikpe kawa dombola, drempe takpe, nge chingne, sherap chagyu giwangcha. Ele é baseado na explicação que todo esse processo de concentração, ele existe descrito nos mínimos detalhes, que eu não estou entrando hoje porque eu acho que primeiro a gente tem que ter um entendimento mais geral, entender o porquê, o como, para depois a gente ter as bases para poder entrar em detalhes mais profundos. Né? E nesse desenho que Trichan Rinpoche, mestre de Lama Gangchen, criou, onde ele representa o processo do desenvolvimento do Shine, do Shamatha, ele representa na forma de um elefante. A mente é representada por um elefante. Na verdade, nesse desenho, o elefante preto no começo, ele representa o torpor mental. E o macaco que vai junto representa a agitação mental. Né? Então se diz, Yig lampo yokdrowas, o elefante da mente que vai perdido, que segue perdido, Mikpe kawa dombola drempe ngechin, drempe takpe ngechin, né? O elefante da mente perdida, no pilar do objeto de meditação, no poste. Kawa é um pilar. Isso não é um poste, isso é um pilar. Então é pilar. Não nessa intenção só porque Kawa, né? Então no pilar do objeto, nesse caso é o objeto de meditação, no pilar do objeto de meditação, Drempe Takpa Ngechin deve ser amarrado com a corda da consciência, ou da memória. Então, usando a corda da nossa consciência, da memória, a gente deve prender a nossa mente, que é que nem um elefante louco que vai para um lugar e para outro, prender bem no pilar do objeto de meditação. E com a sabedoria do discernimento da atenção plena, que é como um gancho, devemos domar e direcionar esse elefante da mente. Então, seguindo esse exemplo, qual que é ele? A gente vai prender o elefante da mente no nosso objetivo. Imagina que é um pilar, a gente prende uma corda bem segura e prende ele, que é o objeto de meditação. Mas isso não quer dizer que o elefante vai estar sempre seguindo na direção correta. Ele pode mudar de caminho. Então, nesse caso, a palavra gancho, isso desde muito tempo, antigamente, se tinha aqueles que são os domadores de elefantes, eles tinham como um gancho de ferro, que é através do qual eles conseguem domar o elefante. Né? E por que se usou o exemplo do elefante? Porque o elefante é um animal extremamente grande, forte, e que, na verdade, acaba se podendo domar esse animal, mesmo com toda a força que ele tem. Né? Dessa mesma forma, a nossa mente, se ela não estiver domada, ela tem um poder enorme de destruição e fazer problemas e coisas, e se ela estiver domada, a gente pode fazer coisas incríveis com ela também. E é possível domar ela. Então, a gente tem a corda da consciência, da memória, e o gancho que a gente vai gradualmente usando para direcionar a nossa mente. Então, em outras palavras, a memória é o objetivo, e a atenção, ela é
como se fosse uma parte quase que estivesse policiando a própria mente, dizendo, observando e protegendo ela de outros pensamentos. Quando vê que está indo no caminho errado, não, volta para cá. Vê que está saindo e volta de novo. Essa é a parte da atenção. Tá? Então, eu sei que eu preciso escrever uma carta sobre aquele assunto. Isso é o objeto. Isso é quando eu fico com a mente sobre o que eu preciso fazer, o foco naquilo que eu estou fazendo é a parte da consciência, que é o assim chamado em tibetano memória, drempa. Observar que a minha mente não vai para outros lugares e não faz outras coisas é a parte da atenção. A gente tem que ter esses dois aspectos que são fundamentais no nosso processo de meditação. Ok? Então, diante disso, a gente vai gradualmente, o processo é aquele de, no começo, sentar para meditar. Se a gente puder treinar o corpo antes, isso já ajuda bastante, na verdade. Se a gente fizer essas pequenas coisas que são diminuir as distrações. Né? Então, por exemplo, se eu vou fazer 1 hora de meditação, desliga o telefone. Não coloca no modo silencioso. Desliga. Senão está meditando, de repente. Zzz. Quem será que foi? Será que foi isso? Será que é aquilo? Será... Não. Pega tudo, desliga completamente. Por exemplo, se for pegar um dia, que não é que seja nada de tão impossível e nenhum grande sacrifício da vida, né? Pegar um dia da semana, um sábado, um domingo, e se desconectar das coisas superficiais e se conectar consigo mesmo. Não é muito difícil? Tem que fazer. Senão, mas vamos lá. Se é difícil, tudo bem, vamos fazer mesmo assim. Então vai lá, pega um dia, para, e o que vai acontecer? Quanto mais isso for difícil, nos mostra que mais a gente está vulnerável e viciado. Qual é um dos maiores problemas do vício? A fraqueza que ele cria na mente. Quanto mais forte é um vício, mais a pessoa se torna fraca e vulnerável a outros vícios também e a outras coisas da mente. É. Então, se a gente vê que a gente não consegue desligar as nossas distrações modernas e antigas, que é a fofoca com amigo, a gente não consegue nos desvincular das distrações por um dia, quer dizer que nós temos um problema de dependência. Estamos viciados nisso, por isso uma razão ainda mais para a gente poder fazer um esforço nessa direção. Ok? Então, pegar 1, 2 dias, pegar uma parte da manhã. Eu até li um artigo um tempo atrás no site da BBC, que falava sobre uma pessoa que ele viu essa dependência que estava se criando, ele criou uma regra para ele, uma pessoa que é um jornalista internacional, tem que saber do que acontece no mundo, tem que estar conectado nesse sentido, tudo mais. E ele viu que ele conseguiu melhorar muito mais a qualidade de vida dele e do trabalho dele também, colocando uma regra que era que a conexão com a internet ele tinha apenas durante 1 hora por dia. Era só nessa hora onde ele se concentrava para ler as notícias, para mandar os e-mails, para responder o que ele tinha que fazer isso e depois desligava e acabou. E ele viu que no final das contas, o tempo que ele não estava conectado é onde ele ia escrever os e-mails com mais concentração, é onde ele ia refletir sobre o que estava acontecendo, ia escrever os artigos. Aquela hora era o bastante para ler o que ele precisava ler e para fazer o que ele precisava fazer, conectado na internet. Né? Então, a gente muitas vezes fica perdido, porque a gente fica conectado com uma coisa, desconectado de um monte de outras, e também não leva adiante, não rende, não se conecta de verdade. Não se concentra. Né? Então, acho que esse é um exercício interessante de tentar, de uma certa forma, fazer também. Né? Então, o
fato é o seguinte, se a gente não fizer, não vai acontecer. E para a gente desenvolver um bom estado de concentração, eu pessoalmente não me sinto, não é nem à vontade. Eu acho que não é de benefício entrar sobre certos assuntos e fazer um certo tipo de treinamento de concentração e meditação se a gente não vai desenvolver as bases para isso. Ou não? Eu sei que a gente gosta de ter coisas avançadas e tudo, mas a base é fundamental. Então uma delas qual é? Vamos diminuir as distrações. Shonara Bodhisattva Charvatara tem um capítulo inteiro praticamente que fala disso. Vamos ter, primeira coisa, capacidade de sentar e ficar sentado. Domar o corpo. Usar a palavra melhor. Observar a mente. É outro aspecto importante. Poder observar a nossa mente. Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Vou para cá, eu vou para lá, etc, etc. E gradualmente a gente vai criando uma calma. Vai diminuindo aquele diálogo interior. Vai criando um estado de maior relaxamento. Aí através disso a gente coloca a mente sobre um objeto, a mente se relaxa nele. E fica naquele objeto. Né? Hoje em dia, tem cada vez mais, como se diz, estudos sobre a meditação. Né? Eu queria até compartilhar uma coisa só para mostrar como que, na verdade, aquilo que a gente faz também do ponto de vista moderno acaba tendo uma correspondência também. Né? Existem vários textos, eu tento seguir esse caminho, onde se dá uma importância tão grande quanto a meditação ao momento pós-meditativo. Quando a gente não está sentado meditando, a gente deve manter ainda assim mesmo a atenção, a gente deve mesmo manter a concentração, presença no momento presente, observar a nossa própria mente, como se a gente estivesse, quase como se a gente estivesse meditando. Okay? Se a gente fizer isso, isso vai fazer com que, na hora da meditação, vai ser muito mais fácil. Vai ser fazer o mesmo de uma forma mais profunda. Ok? O objetivo é desenvolver o que em tibetano se diz Nyamje Nyampa. Nyam quer dizer o estado meditativo. Je vem de Jeto, Nyamshak, que é o estado meditativo. Je vem de Jeto, que é o estado pós-meditativo, quando a gente está andando, conversando, fazendo o que for. Nyampa quer dizer com equanimidade. Então, isso quer dizer o quê? Quando a gente desenvolve um estado interior, que praticamente a gente tem um estado constante da nossa mente, tanto quando a gente está meditando, quanto quando a gente não está meditando. São duas manifestações diferentes do mesmo estado mental. Okay? Como que a gente pode chegar nisso? Isso eu acho que é uma coisa que é importantíssimo de ser falado. Que é treinando no estado pós-meditativo. Porque, vamos falar a verdade, a gente passa mais tempo meditando ou no estado pós-meditativo? Pós-meditativo. Ou simplesmente no estado não meditativo, digamos. Né? Mas o que eu quero dizer, a gente passa mais tempo. A gente pode, mesmo que a gente medite, a gente vai meditar quantas horas por dia? Desculpe, quantos minutos? Né? Efetivamente, se a gente começar fazendo 10, 15 minutos por dia, já é bastante coisa para o pequeno. Bastante não, mas já está bom para o começo. Né? Gradualmente, a gente vai aumentando. Então, já que a gente passa um tempo tão longo não meditando, e certas vezes dura semanas, aí não é muito produtivo, mas a gente precisa também nos treinar e colocar ênfase nesse estado não meditativo. Para pelo menos tentar fazer um esforço para não destruir o trabalho que a gente fez meditando. Porque se eu vou lá e me concentro super bem, e vou lá e faço uma meditação super concentrado, e eu saio desse estado e eu vou agir de uma forma completamente oposta depois, quando eu vou voltar para meditar de novo, vai ser de novo um esforço que eu vou ter que partir não do zero, mas talvez até mais para trás. É que tipo, faz 2 passos para frente, depois faz 4 passos para trás, depois faz 1 passo para frente, depois faz um outro passo para trás, e sempre fica nesse aí, depois vai um pouquinho para frente, depois vai mais para trás, é muito cansativo.
Então a gente precisa também trazer a nossa mente entre um momento e outro de meditação para ter presença no momento presente, observar o que a gente faz. Eu vou beber água, vou fazer isso com atenção, né? A forma como a gente vai agir fisicamente, ter primeiro atenção física, é a forma como eu vou me relacionar com as pessoas fisicamente, é a forma como eu vou sentar, ter atenção como eu estou sentando, como eu estou comendo, como eu estou andando, como eu vou me levantar. Todas as coisas que a gente faz durante o dia, fisicamente, ter atenção sobre isso. Ser consciente daquilo que a gente faz. Começar com isso. Próximo nível é ter atenção da palavra. Porque o fato é o seguinte, se a gente não conseguir ter atenção, essa atenção plena, ter essa consciência do nosso corpo, esquece da mente. É mais fácil observar o corpo ou é mais fácil observar a mente? O corpo. Então vamos começar observando o corpo e tendo consciência do corpo. Então, muito bem. Estou andando, como eu estou andando, eu vou sentar, como eu estou sentado, eu vou dar a mão para alguém, como eu estou dando a mão para essa pessoa. Uma coisa que eu sempre me lembro, que eu aprendi, por exemplo, na Índia, no monastério, que é uma coisa mais da cultura oriental, sempre que for dar algo para uma pessoa, nunca vai se dar isso assim, toma. Sempre se dá com a mão para cima, possivelmente com as duas mãos, e se não com a outra segunda mão que acompanha a primeira mão. Isso é um sinal de respeito que é dado para outra pessoa, né? Nunca apontar sobre alguém. Se tiver que apontar, sempre com os 4 dedos e com a palma da mão para cima, né? São coisas pequenas e que depende da cultura também, mas é ter consciência do corpo. Como que eu vou agir fisicamente? Uma outra coisa, quando a gente vai, por exemplo, cumprimentar uma pessoa. Tem uma diferença da forma como a gente vai dar a mão para a pessoa? Faz uma diferença ou não? Né? Tem várias formas de dar a mão, a gente já entende um monte de coisa, só dando a mão para a pessoa, né? A gente entende se a pessoa está presente ou não, né? Tem vezes, por exemplo, que quando a gente dá a mão para alguém, a gente está dando a mão sozinho, né? Que a mão do... E a gente pega a mão da pessoa. Tem vezes que a pessoa, na verdade, tem uma força tão grande que não percebe a nossa fragilidade diante. Tem várias coisas. Então, a gente ter atenção na forma como a gente age fisicamente. Isso quer dizer em tudo aquilo que a gente faz. Né? Quando a gente vai pegar um objeto, como que eu vou pegar? Como que eu vou colocar de volta o objeto? Fisicamente ter atenção. Então, porque o processo dessa atenção plena, ele funciona em 2 passagens. Que é primeiro observar, para depois direcionar. Eu não posso direcionar o meu corpo se eu não tenho consciência sobre ele. Eu não posso sentar na postura correta se eu não tenho consciência de como eu estou sentado. Eu não posso cumprimentar de uma forma melhor se eu não tenho consciência de como eu estou cumprimentando. E assim por diante. Então, primeiro passo, que não é tão difícil, é a gente treinar no nosso dia a dia a observar o nosso corpo, ter atenção sobre o nosso comportamento físico e direcionar ele na forma como a gente acredita que seja o melhor. Segundo passo é observar a forma como a gente usa a nossa palavra e direcionar a nossa palavra da forma como a gente acredita que seja o melhor. Se a gente conseguir ter uma boa consciência e uma atenção e um direcionamento do corpo e da palavra, a atenção, a consciência e o direcionamento da mente vai vir com uma facilidade muito maior. Se a gente ficar focado só na mente e não dar importância para cuidar do corpo e da palavra, vai ser muito difícil. Ok? Então, por isso a primeira coisa a gente tem que ir lá e criar essa atenção no nosso dia a dia. E com isso a gente vai estar treinando nesse estado não meditativo. Isso vai nos dar a base para depois poder gerar isso no estado meditativo também, né?
E pouco tempo atrás eu tive uma experiência que mostrou como isso também é possível. Isso, pessoalmente, eu tento fazer dentro do melhor que eu posso. Requer esforço, sim. O que quer dizer esforço? Requer colocar energia naquilo que não vem necessariamente naturalmente, espontaneamente. A gente tem que sair um pouco da zona de conforto, tem que colocar atenção. E pouco tempo atrás a gente teve uma experiência que eu queria mais contar ela mais como uma forma de... nem sei qual que é a palavra correta de dizer, mas... regozijo em relação à nossa própria prática de autoestima, digamos assim, né? Porque existem hoje em dia muitos estudos feitos sobre a meditação, e o tipo de meditação sobre o qual esses estudos são feitos, principalmente, é a meditação assim chamada mindfulness, da atenção plena. E as práticas de meditação que a gente faz normalmente, como a prática da autocura e outras, são formas de meditação que elas têm uma abordagem diferente. Elas têm visualização, têm outras coisas. E tem pessoas que algumas vezes acabam gerando, mas será que isso é meditação? Porque eu estou lá recitando, eu estou lá pensando nisso, eu estou lá pensando naquilo, etc. E eu tive pouco tempo atrás, foi 2 meses atrás, na Holanda, num congresso de psiquiatria. E nesse congresso teve um momento lá que tinha alguns workshops, e um deles era uma pessoa, um médico, que ele é especializado em fazer medições com eletroencefalograma sobre pessoas em meditação. Então o estudo principal dele é sobre meditação, e ele reconheceu quais são tem as ondas lá, que eu não me lembro mais quais são, teta, beta, gama, alguma coisa lá, que são as ondas que entram quando a pessoa está no estado meditativo. São ondas que normalmente não ocorrem apenas quando a pessoa está num estado meditativo, né? E eles fazem isso principalmente com a meditação assim chamada de mindfulness. E quando eu fui, eles queriam que eu fosse um pouco a cobaia lá na hora do workshop. E a pessoa que estava me acompanhando, que também faz bastante a prática de autocura, ele estava um pouquinho preocupado. Ele falou, sabe, antes do workshop, vamos fazer um teste antes? Porque eu não gostaria, já que o tipo de meditação que você faz não é exatamente o tipo que ele está acostumado a medir, vai que você chega lá, coloca o negócio e não dá em nada. Aí parece que não está meditando, as pessoas não vão entender, não vai ser muito legal. Então vamos fazer um teste antes, né? Falei, tá bom, como você preferir, para mim tanto faz. A gente foi lá, era na hora do almoço, bem, e na verdade eu não estava meditando, porém eu estava com uma certa, digamos, atenção, como eu tento ter normalmente, no momento presente, naquilo que eu faço, etc. Aí fui lá, sentei, ele colocou os negócios lá na cabeça, ligou o computador e me deu uma bronca. Ele falou, não medita ainda, você não tem que meditar. Eu falei, mas eu não estou meditando, esse é o meu estado natural. Aí, depois, ele foi lá, fez a medição, tudo, Eu vi que ele ficou meio assim, aí depois, quando foi depois teve esse momento, e no momento depois ele fez de novo na frente das pessoas, a mesma coisa. E o que apareceu, na verdade, que no caso dele foi a primeira vez que ele viu, foi ter as mesmas as ondas X lá, gama, seja o que for, que normalmente acontece no estado meditativo, no estado não meditativo, ao princípio, enquanto está falando, enquanto está não meditando, ter essas mesmas ondas também. Aí quando eu comecei a meditar, essas mesmas ondas se tornaram mais fortes. Mas elas estavam sempre presentes, né? Para mim, isso não é nada mais, nada menos do que uma forma da gente poder mostrar que o tipo de meditação que a gente faz, ela não deixa de ter os mesmos benefícios, as mesmas coisas, as meditações normalmente que são chamadas, porque tem muitas coisas que acabam colocando dentro do nome mindfulness, entra um monte de coisa, né? Grande respeito. E um outro lado, mostrar que também que quando na verdade a gente tem essa atitude de estar num estado, entre aspas, meditativo, que não é exatamente isso, também fora da meditação, que são duas coisas diferentes. Isso quer dizer o quê? Estou aqui, estou falando com você, estou falando com você, estou lendo, estou fazendo... Trazer a presença para aquilo que a gente faz, isso não deixa de ser, dentro daquilo que a gente descreve, até cientificamente, como sendo um estado meditativo, né?
Isso nos leva para essa possibilidade de poder manter um equilíbrio constante, onde a gente pode entrar num estado mais profundo, depois menos, mas a gente mantém um equilíbrio. Isso nos dá essa possibilidade. Para isso, a gente precisa ter atenção e ter cuidado fora da meditação e precisa meditar também para ter as experiências mais profundas. E as duas coisas, uma vai ajudando a outra para a gente poder manter esse equilíbrio, né? Eu estava até, quando eu estava essa vez agora nos Estados Unidos fazendo a tradução, várias pessoas perguntam, nossa, como você consegue lembrar tudo isso? Como você consegue traduzir sem escrever nada e de uma forma bastante fiel, etc. Eu estava pensando, nem sei como eu faço. Mas eu acredito que um dos principais pontos é trazendo a presença naquele momento. Eu estou escutando, estou presente naquilo onde eu estou. E depois disso, isso me leva, não tendo outras distrações, não pensando quanto tempo está passando, no que vai acontecer, no que eu fiz, para onde eu vou, não fazendo conexões com o que está sendo dito, simplesmente escutando aquilo, relaxando naquele momento. Eu acho que isso é o principal recurso, na realidade, né? Que a gente pode usar ele de várias maneiras. Então isso é uma coisa que é possível, é algo que a gente precisa treinar. Se não treina, não tem resultado, né? E gradualmente, eu pessoalmente, eu falo isso mais como algo que eu acho que é algo que a gente pode ver que é possível. É um processo que vem gradualmente, cada vez mais. Ainda estou longe do estado perfeito de concentração, bem longe. Porém, já melhorou. E no que a gente vai gradualmente trazendo, e quanto mais se treina, quanto mais se usa, melhor fica, né? E a gente precisa, ao mesmo tempo, treinar e meditar fora do estado meditativo. Isso é super importante. Porque a primeira coisa é onde a gente passa a grande maioria do nosso tempo. Segunda coisa, se a gente não treinar no estado que não é meditativo, depois vai ser muito difícil meditar cada vez mais. É como cada vez começar do zero. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos entrar rapidamente sobre a meditação em si. Okay? O Shine em si. Como eu disse antes, o Shamatha ele é desenvolvido quando se desenvolve o que é chamado da flexibilidade do corpo e a flexibilidade da mente. Ou seja, quando a pessoa desenvolve um estado no qual, ao estar concentrado unidirecionalmente sobre um objeto, ou seja, quando a mente está focada em uma coisa, pode ser uma sensação, pode ser uma emoção, pode ser um pensamento, pode ser uma imagem, pode ser uma imagem externa, interna, um som, pode ser qualquer coisa. Quando a mente está plenamente concentrada naquele objeto, sem torpor mental e sem agitação, está relaxada profundamente naquele objeto presente naquele momento, sem ter pensamentos para o futuro e para o passado, mas simplesmente presente naquilo. Isso, no começo, é algo que requer um esforço grosseiro, forte. Quando esse processo ele não traz mais desconforto, mas esse estado meditativo de concentração leva a um estado de prazer do corpo, se obtém o que é chamada flexibilidade do corpo. Quando esse estado meditativo leva a uma sensação de prazer e não mais de desconforto da mente, isso é o que é chamado de desenvolver a flexibilidade da mente. Quando se tem flexibilidade do corpo e da mente em relação ao estado de concentração unívoco, unidirecionado, é o que é chamado de shamatha, de tranquilo permanecer. Ok? Claro, o que é esse estado? Porque essa flexibilidade do corpo e da mente a gente pode ter para várias coisas. No começo, ler aquele tipo de texto era uma coisa que me cansava muito. Já fiz tanto que agora eu nem me cansa mais, eu até gosto daquilo. Desenvolver a flexibilidade em relação àquilo. No começo, ficar sentado na cadeira me cansava muito. Agora, isso já é mais difícil, me cansava muito. Agora, quando eu sento, já fica mais fácil.
Então, a flexibilidade a gente pode obter ela em várias coisas. Em relação à meditação, quando a gente sente meditação, e isso traz um prazer para o corpo, e a mente está perfeitamente direcionada e concentrada, isso traz um prazer para a mente, é aí que a gente desenvolveu plenamente o estado da tranquilo permanecer do shamatha. Okay? O processo requer diminuir as distrações, familiarizar o corpo, treinar o corpo, desenvolver presença naquilo que a gente faz, desenvolver essa consciência no nosso objeto, né? Se concentrar bem no objeto que a gente vai meditar e ter a atenção plena através da qual a gente observa o que está acontecendo. Ok? É um processo gradual. No começo, quanto mais a gente tiver no começo, a gente deve fazer sessões de meditação curtas. Ok? Se a gente fizer sessões de meditação muito longas para desenvolver o tranquilo permanecer, vai ser mais difícil, porque a gente vai chegar num momento no qual vai ser muito cansativo, e isso vai nos levar a uma aversão pela meditação. Então a gente não vai querer voltar a meditar de novo. A gente vai falar, não, aquele negócio eu sei que é bom, mas não... E a gente vai encontrar mil desculpas. Então é importante a gente começar fazendo sessões curtas, 5 minutos, depois devagarzinho vira 10 minutos, depois vai 15, e assim gradualmente a gente aumenta. A gente começa fazendo sessões curtas, onde a gente termina quando ainda é possivelmente prazeroso. Não força demais. Aí a gente vai gradualmente repetindo mais e mais vezes. Mesmo se a gente faz um retiro de meditação para desenvolver shamatha, que existe. Eu vou passar 12 horas por dia meditando. Mas eu vou fazer sessões bem curtas, e entre elas eu dou uma paradinha e eu volto de novo. Eu dou uma paradinha, eu volto de novo. Dou uma paradinha, eu volto de novo. E dessa forma eu começo gradualmente a meditar e entrar nesse estado com mais familiaridade. Okay? Então é um processo gradual mesmo nesse sentido também. Né? Se a gente começa, no começo a gente senta, só o fato de sentar já começa a ficar meio desconfortável. A gente tem medo. A gente tem ansiedade de, será que vai doer? Será que vai ser difícil? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E se eu ficar pensando muita coisa? Mas eu não consigo. Calma. Primeira coisa, senta, começa. A respiração vai nos ajudar também. Mas isso vai nos trazer, na verdade, para a gente, no começo, a gente vai talvez simplesmente inspirar, expirar, e a mente já foi para outro lugar. Aí traz ela de volta. E começa primeiro se acolhendo nesse ato de meditar. Vendo que está tudo bem, a gente pode relaxar nesse estado. Não procurando, porém, um relaxamento tipo ir dormir. Que não é isso que a gente precisa. Tá? Se nosso problema a gente quer relaxar, tipo dormir, vai para o spa. Né? Então, nesse caso, o fato é, a gente precisa relaxar das distrações. E quando a gente vê que devagarzinho a gente começa a conseguir se concentrar melhor, aí foi 15 segundos de concentração, para um pouquinho, volta de novo. E quanto mais a gente consegue, gradualmente isso vai aumentando. Sem forçar demais, sem ter objetivos altíssimos do dia para a noite, porque isso não é possível para ninguém. Ok? Então, o que eu acho que a gente pode fazer é o seguinte, vamos fazer uma pausa agora, aí a gente volta e a gente faz uma experiência juntos. Ok? Eu acho que isso é o ideal assim. E só lembrando, antes que eu esqueça disso depois, para que a gente tenha, quem quiser aprofundar um pouco mais sobre a meditação em si, sobre o tranquilo permanecer, quais são os estados, como isso acontece, etc., tem 2 textos que são bons. Um texto é o próprio texto de Lamrim, né, onde a gente tem que é chamado o Lamrim Namrulad, a liberação na palma da tua mão. São textos que em português, eu não sei se são publicados ou não, acredito que não. E tem um outro texto que a gente tem que traduzir para o português, e que eu cheguei a já ensinar, que
tem uma parte muito boa sobre isso, que é um texto de perguntas de Lama Tsongkhapa e respostas de Panchen Losang Chogyal Gyaltsen. Eu ainda quero transmitir esse texto aqui. É um texto super importante, onde ele fala sobre os pontos mais importantes do budismo, e tem toda uma parte onde ele vai descrever o que é a meditação, o que é a atenção plena, como é, como não é, muito, muito bom, né? Então, esse é um outro texto que eu acho que é super importante. Esse texto, na verdade, também não acredito que ele seja publicado. Quando a gente conseguir terminar a tradução dele, nem sei se a gente começou, acho que nem pedi para traduzir ainda. Quando a gente tiver a tradução dele feita, aí a gente pode também estar... A razão pela qual a gente nem começou a tradução, não pedi isso ainda, é porque a gente estava terminando de corrigir o original dele, a tradução em inglês, para fazer a tradução em português, para poder dessa maneira também compartilhar e ensinar aqui. E esse é um outro texto que tem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente pode aprofundar, material existe muito para entender, mas tem que começar da base. Se não começar da base, é inútil ficar querendo aprender as partes avançadas quando a gente não coloca o esforço necessário nos primeiros passos, né? Isso que eu acho que é importante. Ok? Vamos fazer uma breve dedicação, fazemos uma breve pausa também, aí voltamos para fazer a meditação juntos. Jetsun lame kutse rapten chi namkar tinle chochur gepat losan tempe drume sasum gi drowe munse taktu legyurchi nimo dele tsendele nime kunyan delekshi ninsen taktu delekpe Concho sumki jingi lob, concho sumki ngodrub sol, concho sumki tashisho. De sol a sol, à noite ou meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Fazemos uma breve pausa e voltamos.